Volto aqui depois de 5 anos sem gravar vídeo pro YouTube. Sim, esse não é o primeiro e nem vai ser o último vídeo aqui. Porém, vocês não vão conseguir encontrar os vídeos antigos porque eu deixei eles privados, já que a proposta desse canal vai ser outra completamente diferente do que era quando eu comecei, há mais ou menos uns 5 anos atrás, como eu falei. Eu pensei muito sobre voltar a gravar vídeo aqui. Eu particularmente gosto bastante dessa rede, o YouTube. Então eu sempre pensei positivamente em voltar a gravar. Apesar de não ser fácil, porque eu preciso cuidar de outras tarefas fora essa aqui, mas é uma satisfação muito grande estar de volta. Olha que loucura, esse tema surgiu pelas circunstâncias. Afinal, eu não queria esperar mais para voltar a gravar vídeo para cá, mas ao mesmo tempo eu também estou me referindo a outras mudanças de vida. Por exemplo, soltar as rédeas da vida, que nunca existiram. Eu sempre gostei de acreditar que se eu me esforçasse bastante, as coisas viriam a acontecer, as coisas vão acontecer. Era assim que eu pensava. Mas nessa, eu me frustrei bastante, porque eu acabei criando expectativas altíssimas, às vezes até fora da realidade, assim, da minha realidade, do meu contexto. Mas aí eu decidi deixar acontecer. E parece que quando a gente deixa acontecer, as coisas fluem melhor. Além de que, quando você faz isso, quando você só deixa acontecer, você sente o bem-estar muito maior. O processo de criar, de fazer aquilo que eu me propus, fica mais prazeroso. Por exemplo, eu tô com zero expectativa do alcance desse primeiro vídeo de retorno, esse vídeo de volta. E isso me dá uma leveza absurda. Faz ser muito mais leve estar aqui trazendo esse conteúdo. Porque eu entendi que o processo, o durante, ele importa mais do que o destino, do que onde isso aqui vai dar. Eu não quero responder essas perguntas agora. Eu acho que seria, assim, de um comportamento ansioso tão grande de me perguntar onde isso vai dar, o que vai acontecer, quem vai ver, eu não sei, o que as pessoas vão dizer, quem vai assistir, eu não faço ideia e não dá pra saber. São coisas que estão fora do meu controle, então eu decidi deixar acontecer. E é sobre isso que eu tô falando aqui desde o início do vídeo, sobre o quanto eu acho que faz muito mais sentido quando você faz, ao invés de ficar pensando em fazer. Eu tô curtindo isso aqui, porque toda vez que eu começo a me pressionar demais com algumas coisas, elas começam a parar de andar. Na verdade, nesse caso, eu paro de andar. Eu começo a ficar ansioso, com a cabeça muito cheia. Sabe aquela sensação de estar pensando pra cacete e ao mesmo tempo não estar pensando em nada? Nesses momentos, eu tenho um problema absurdo com pensamentos ruminantes. Como assim? Sabe quando você para o que está fazendo para poder pensar e daí você fica um tempão pensando e depois você se dá conta de que gastou todo o tempo que você tinha pensando em fazer, mas não fazendo. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu chegava da aula, almoçava grandão, sabe? Tipo, na faculdade, hoje eu como bastante, mas acho que na faculdade, eu morava num colégio interno ainda, então, enfim, eu almoçava muito forte e depois eu sentava para estudar. Pior coisa, porque batia um sono muito grande, eu ficava cheio de sono depois do almoço, pela quantidade que eu comia, enfim, por várias razões, do trabalho, enfim. Daí eu ficava lutando 30 minutos, eu sentava na cadeira e tentava ler, e ficava lá 30 minutos tentando ler, mas ficava pescando, ficava lutando para não dormir. No fim, eu não aprendia, eu não estudava, então não adiantava de nada eu estar ali. Eu não dormia, ou seja, eu não fazia nada do que eu talvez devesse ter feito, sabe? Então, por exemplo, qual seria uma alternativa para isso?
Eu poderia ter ido lá, deitado por 30 minutinhos, não ia mudar nada na minha vida, porque eu já fiquei ali tentando ler e não consegui, ou seja, eu já gastava meu tempo. E o pior não é eu fazer isso por um dia, eu fiz isso por uma boa parte da minha graduação, tipo assim, pelo menos os primeiros 3 anos eu fiz isso. E aí nos últimos 2 anos eu comecei a entender. Falei, cara, não adianta eu tentar controlar ou mudar uma coisa que não tem como eu não sentir sono depois do almoço? Tá, então o que eu vou fazer? Pô, eu vou dormir, eu vou respeitar a ordem natural das coisas. Aí eu dormia 30 minutinhos e dava super certo. Isso no final da graduação. No início era terrível. Eu ficava tempão lutando e perdendo meu tempo, que eu podia ter descansado e depois podia levantar e estudar com muito mais eficiência do que eu estava fazendo. Só que na minha cabeça, quanto mais esforço, mais resultado eu teria. Maior mentira que eu contava pra mim mesmo. E a pior mentira talvez que muitas pessoas tenham contado pra mim, né, que eu via na rede social, enfim. Tem coisa que você não precisa de esforço para ter resultado. Essa é a verdade. Nem tudo que você faz precisa ter muito esforço para ter resultado. Mas a gente criou essa ideia de que fazer mais é fazer melhor. É uma enganação, não é fazer melhor. Hoje, se eu tenho sono, eu paro de fazer as coisas que eu tô fazendo e eu vou dormir, sabe? Por 30 minutos, depois eu volto muito melhor do que se eu tivesse ficado lá, insistindo que não ia resultar em nada. Então experimenta um dia, solta a rédea que você enfiou na cabeça que existe, mas não existe, deixa rolar e vê no que dá, sabe? Sem pressão. E depois me conta se fluiu melhor, se foi pior ou enfim, pra você. Porque às vezes tem gente que talvez insistindo vai ser melhor, porque se ela não insistir, ela não vai fazer de jeito nenhum. Mas pra mim, não faz sentido isso. Eu tenho escolhido diariamente soltar a rédea das situações, porque isso tem aberto muito mais os meus olhos para diferentes maneiras de lidar com a mesma coisa que eu já lidava antes. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo de volta ao YouTube. Até o próximo vídeo e tchau!